Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, sempre trazendo algo importante, interessante e relevante. Assistam agora o vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Estamos com mais um vídeo aqui, falando ainda sobre formação de preço de venda e seus derivados. No vídeo 44, nós vimos sobre os conceitos, no vídeo 45, nós vimos alguns exemplos com apenas um produto. No vídeo 46, nós vimos exemplo com mais de um produto. Também vimos sobre o markup. Então, estendendo mais um pouquinho sobre o assunto, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos quando eu não sei quais são os produtos que tem. Claro, obviamente que a empresa diz assim, nós sabemos quais são os produtos. Por exemplo, nesse caso aqui, na demonstração do resultado do exercício, a empresa apresenta um faturamento de R$200 mil. Isso é um conjunto de produtos que ela tem. Imagine que seja um mercado, né? Um mercadinho que vendeu isso num período, pode ser num mês, por exemplo. Então ela vendeu uma série de produtos, né? Desde bebidas, vendeu alimentos, vendeu refrigerantes, vendeu panificadora, coisa de panificadora, enfim, vários produtos. Mas aí a pergunta é o seguinte: qual é o percentual do custo fixo para cada um desses produtos? Então nós partimos do pressuposto que o custo fixo geral da empresa, ela é o custo fixo também do produto. Agora, eu já comentei em vídeos anteriores que em certos casos, alguns produtos têm alguns custos fixos que são específicos dele. Então, para isso vocês podem dar uma olhadinha nos vídeos anteriores. Mas aqui nós estamos considerando que o custo fixo é geral da empresa. Muito bem, então vamos lá. Aqui eu apresento novamente a fórmula de preço de venda. Eu estou chamando de genérica aqui porque há variações dessa formação de preço de venda. Mas vamos lá, nós vamos considerar então que o custo unitário dividido por 1, que é da fórmula, menos os percentuais que vão incidir sobre o faturamento, é a base nossa para formar o preço de venda. Então vamos lá, vamos entender melhor isso sobre formação de preço de venda. Então veja que essa empresa vendeu R$200 mil e ela tem um conjunto de gastos variáveis, de custos variáveis de R$150 mil, R$156 mil. Então quais são esses custos? O imposto que incide sobre venda, 18%, o custo da mercadoria, lembrando que o custo da mercadoria vendida não é a mercadoria comprada. A mercadoria comprada ela é um investimento e ela só é custo da mercadoria à medida que eu vou vendendo e vou entregando para o cliente. Então eu vendo uma televisão e entrego para o cliente, ele ao mesmo tempo é receita e ao mesmo tempo é custo pelo valor que eu paguei do meu fornecedor, obviamente que descontado do imposto quando eu tenho crédito. Muito bem, essa empresa então ela tem 78% de custos variáveis, portanto a margem de contribuição, que é a diferença, 18%. Esses 18% aqui, eles são consumidos, parte dele, pelo custo fixo, que são, por exemplo, salários e encargos aqui e uma série de outros gastos que eu tenho. Aqui tem que entrar todos os custos fixos, inclusive aqueles custos que são chamados invisíveis, como depreciação, algum tipo de perda que eu tenho também, que eu tenho que lembrar o seguinte, que é das minhas vendas, são das minhas vendas, que eu vou retirar recurso para fazer reinvestimento no meu negócio. Não dá para você falar assim, e o 13º que é lá no final do ano, eu tenho que criar uma conta de provisão e colocando 1/12 desses valores por mês, mesmo que eu não tenha desembolsando ele. Enfim, mas vamos lá. Então desses 18% aqui, a empresa consome então 25.500, ou seja, 12%. Quanto que sobra para ela então? 12,75%. Esse aqui seria o lucro líquido da empresa. Só que essa empresa aqui, ela paga imposto de renda, ou seja, ela paga 25% aqui de imposto de renda sobre o lucro, porque ela é uma empresa que está pelo lucro real. Então sobra então 9,56. Dito isso, então vamos quais são os percentuais que nós precisamos colocar aqui. Primeiro, o ICMS sobre vendas nós colocamos. O CMV nós não precisamos, porque nós vamos inclusive aplicar sobre o próprio valor de compra. Então eu vou colocar em cima daquele produto que eu acabei de comprar. Então o CMV fica fora da minha equação. Os 5% ele entra e os 9,25 aqui ele entra como um todo. Lembra que eu comentei em vídeos anteriores, falei assim, mas 9,25 sempre vai ser esse 9,25? Depende, se o meu faturamento aumentar
e os meus gastos se mantiverem inalterados, esses percentuais aqui, ele, apesar do nome ser custo fixo, ele flutua esse percentual. Então sempre é importante estar revisando isso. Veja o vídeo 46, que eu já comentei sobre isso. Muito bem, então esse aqui seria o custo fixo já implantado na minha empresa, né? Já é conhecido da minha empresa. E o lucro dele é 12,75. Esse é o lucro que a empresa gera, né? Então não tem como escapar disso. Muito bem, então o que eu faço? Eu considero que 45% são aqueles percentuais que são incidentes sobre a minha venda. Então como é que eu faço isso? Eu pego então R$164, digamos, eu vou pegar uma mercadoria qualquer, eu pago R$200 nessa mercadoria e eu tenho crédito de CMS, porque eu sou uma empresa que está pelo lucro real, ou seja, R$36 eu vou ter crédito de CMS, então o valor verdadeiro da minha mercadoria é R$164. Então, em cima desse produto que eu pago 200, eu devo vendê-lo então por R$298,18. Como é que é a fórmula? 164 e aqui 1 menos 45, que vai dar 55. Então esse seria o preço de venda do produto. Eu posso aplicar isso para outros produtos. Usando um derivativo dessa mesma fórmula aqui, eu faço então a chamada taxa de marcação, o meu markup. Então como é que fica esse markup então? Veja só, eu pego o número 1, que é da forma da taxa de marcação, veja vídeos anteriores novamente, e eu divido por esse 0,55. Então eu tenho um markup multiplicador, ou uma taxa de marcação também é conhecido, por 1,18, 1,81, 81,8, é uma dízima aqui, né? Aqui nós estamos usando várias casas após a vírgula, que quanto mais casas você utilizar, melhor, mais justo fica o valor, mais fino fica o valor do cálculo. Então veja só, eu vou testar então esse markup aqui nessa mesma mercadoria que eu comprei, ó, R$164 aqui, aplicando vezes 1,18, eu chego no mesmo valor. Qual é a vantagem do markup? A vantagem do markup, como eu falei no vídeo anterior, é se eu tiver uma outra mercadoria entrando aqui, digamos que custe R$100, que custe R$40, eu vou multiplicar por 1,81. Ou seja, se tem uma mercadoria que me custa R$100 já descontado do imposto, venderei então por R$181,82, arredondando. Mas digamos que eu não queira trabalhar com o lucro que a empresa está gerando, que esse lucro já é conhecido, já o que ela faz, o que ela gera. O empresário quer trabalhar com outro valor, ele quer definir qual é o lucro que ele quer, ou seja, um lucro desejado. Então eu simplesmente substituo o lucro que é gerado pela empresa, ou seja, aquele lucro histórico. Por que eu estou falando disso, né, do lucro histórico? Porque esse lucro aqui já é, como eu já falei que ele é conhecido, a empresa, no decorrer dos anos, já foi estabelecendo esse valor de lucro aqui. Então, assim, eu já sei quais são a minha clientela, eu já sei quais são as minhas compras, provavelmente eu já fiz campanha de redução de custo, quer dizer, a minha empresa já está organizada para esse lucro aqui. Se o empresário define uma outra taxa de lucro, ele não pode, com as mesmas ações, atingir um lucro maior. Ele tem que fazer plano de ações diferentes, ele vai ter que fazer uma nova política de redução de custo ou uma nova política de aumento de vendas para poder atingir esse novo lucro, ou seja, é um novo desafio. Mas enfim, estamos aqui para ver os cálculos matemáticos. Veja que eu estou usando os mesmos dados aqui, só trocando 12,75 por 15. Como é que ficaria então o preço de venda? Ficaria então R$164, que já é o valor anterior conhecido, dividido agora então por 1 menos 47,25, que vai dar então R$310,90. Então eu salto de 298,18 para 310,90. Muito bem, nesse caso aqui, a empresa vai ter que fazer um esforço, porque ela vai sair daquela zona de conforto dela para um desafio de novo preço. Obviamente isso também afeta no markup. Bom, até então nós estávamos falando sobre formar preço de vendas com preço à vista. E como é que nós fazemos então para ajustar esse valor do preço à vista quando eu tenho que embutir juro? Por exemplo, eu quero dar um prazo para o meu cliente. Em geral, isso é importante a gente discutir um pouco, porque em geral quando a empresa ela vende a prazo, ela tem duas formas de trabalhar. Se ela tiver capitalizada, se ela tiver dinheiro em caixa para poder bancar, porque tem que lembrar o seguinte, toda vez que eu vendo a prazo, eu estou deixando de dar a entrada no meu caixa e esperando com que o meu cliente pague lá no futuro, e ao mesmo tempo eu tenho que fazer a reposição da minha mercadoria, ou seja, eu tenho que financiar o meu processo de vendas.
Bom, se a minha empresa é capitalizada, está aí uma grande oportunidade. Algumas são capitalizadas, elas têm uma vantagem competitiva, porque ela usa essa sua capitalização para ganhar mais clientes, ela ficar com um preço mais baixo do que a concorrência. Mas de qualquer forma, sempre que a gente vende a prazo, ou nós temos o custo da operação, porque imagina o seguinte, se eu vendo a prazo para o meu cliente, eu tenho que fazer um desconto de duplicata, por exemplo, tá? Eu tenho que fazer uma antecipação desse título para poder fazer caixa, para poder pagar os meus custos fixos e repor a mercadoria. Agora, se eu estou capitalizado, eu tenho duas formas. Ou eu uso estrategicamente para conseguir mais clientes, ou seja, alavancar o meu negócio. Agora, se eu não tenho como alavancar o meu negócio, o que eu vou fazer com essa sobra financeira? Eu vou aplicar no mercado financeiro. Isso chama-se custo de oportunidade. Então, a gente sempre diz que toda vez que eu vendo a prazo para o meu cliente, tem um juro embutido, ou pelo custo de oportunidade ou pelo próprio custo da empresa. Ok, dito isso então, vamos imaginar que o preço de venda que nós chegamos até aqui, lembra que eu falei para vocês, veja os vídeos anteriores como chegar no preço de venda, então nós chegamos a um preço de venda de R$500, isso à vista, tá? Então o preço de venda R$500 à vista, só que a minha empresa quer colocar também a opção de vender a prazo para o meu cliente. Então eu tenho que embutir o juro. Imagine que eu tenho uma taxa de juro que eu preciso embutir de 4% ao mês. Muito bem. O que em geral o pessoal faz? Ele faz o chamado cálculo por fora. Então ele pega o preço de venda à vista e multiplica, veja que eu estou usando aqui a forma multiplicar, por 1 mais I é taxa, então é 4%, e N é o período, que é um mês só. Depois nós vamos ver uma outra estação com mais períodos. Muito bem, então em geral, como é que o pessoal faz? Então eu encontraria R$500, 4% de 500 dá R$20, então aplicando a fórmula aqui seria R$520. Eu estou mostrando a barra de fórmula aqui no Excel para vocês verem como que ficou o cálculo. Então ficou 500 vezes 1 ponto mais 4 elevado a período, que não tem período nenhum, né? Então fica R$520. Muito bem. Só que na hora de vender, o cliente fala assim, não, mas quanto que você está vendendo? Por 520. Eu quero um desconto. Ele fala assim, puxa, eu vou dar os 4%, né? E você está pagando à vista, então vou lá e dou 4%. Então, se eu calcular 4%, então, de 520, vai ser mais do que os R$20. Por quê? Veja só, o preço de venda menos os R$20, o máximo que eu poderia dar de desconto seria 3,85% de desconto, tá? Então, essa forma aqui, na verdade, ela não está correta, tá? Ela não é apropriada para essa situação. Então, vamos eliminar essa fórmula aqui. Veja só, se a empresa quiser oferecer 4%, ela pegando 520, multiplicando aqui 4%, daria 499,20. Bom, 499,20 é menor do que os R$500. Então, esse cálculo aqui, essa fórmula aqui, ela está errada. A gente não pode utilizar essa fórmula. Então, para poder dar então esses 4%, qual seria a fórmula então que nós precisaríamos utilizar? Então, veja que a fórmula correta é preço de venda à vista dividido, não multiplicado, dividido por 1 menos taxa elevado ao período. Então, como é que fica aplicando essa fórmula? 500 dividido por 0,96, esse 0,96 então é 1 menos a taxa, 4%, que dá R$520,83. Então nesse caso aqui, veja só, se eu aplicar 4% em cima de R$520,83, vai dar 20,83, ou seja, chega no valor que eu quero. Perceba que então esse cálculo aqui é o chamado cálculo por dentro, que é mais utilizado para a aplicação da taxa de juros. Mas e se a minha empresa quiser vender com mais parcelas? Vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que eu queira 4 parcelas aqui. 4% mês, 4 parcelas. Muito bem. Então, nesse caso aqui, a gente chama de juros compostos. Aqui eu estou mostrando a barra de fórmula, porque eu vou mostrar um pequeno truquezinho aqui do Excel, né, que vocês podem utilizar, essa função X. Muito bem. A fórmula, então, básica para juros compostos é esse PMT e esses números todos, onde I é a taxa e N é o período, tá? E o P é o valor à vista e payment é pagamentos. Então seria quais são o valor da parcela aqui, de cada pagamento. Muito bem, aplicando essa fórmula, veja que fórmula maravilhosa que fica aqui, ó. É uma fórmula bastante extensa, né? Na verdade, ela é essa mesma fórmula aqui, ó. Se você observar parênteses e tudo mais, né?
É a mesma fórmula que está aqui. Muito bem, aqui vocês podem até parar o vídeo, verificar quais são as fórmulas, tentar copiar isso no Excel, mas fica uma fórmula assim bastante extensa, né? Então precisa aí um pouco mais de domínio da matemática financeira, o que quem faz preço de venda tem que entender de matemática financeira, não tem como escapar disso, mas vamos tentar simplificar esse valor. Muito bem, então chegando a isso, nós teríamos parcela então de R$ 132,45. Essas parcelas aqui estão multiplicadas por 4, então daria um montante de R$ 529,79. Lembra que naquele exemplo anterior, de 500 foi para 520, se eu fizer em um mês só. Mas se eu fizer parcelado em 4 meses, vai para 529,79. Aí você diz, poxa, mas aumenta pouco. De um mês para 4 meses, não teria que aumentar bastante. Tem que lembrar que a cada mês o cliente está pagando uma parcela. Então, ele não vai pagar tudo ao final. Ele vai pagar mês a mês. Então, isso ameniza o impacto financeiro. Só que para fazer esse cálculo aqui, em vez de usar essa forma um pouco mais complexa, nós podemos usar esse FX aqui, essa é a função, esse assistente de função aqui, ó, tá? Então, vocês clicam nele aqui e vocês vão usar a função PGTO, que é pagamento, tá? Muito bem, então vocês abram isso aqui, ele vai abrir essa janela aqui. Muito bem, então qual é a taxa aqui? A taxa é 4%, é importante que se você colocar isso em planilha, você pode pôr a fórmula direto aqui, ó, E8 nesse caso, né? Se você não tiver isso, você digita, por exemplo, 4%. Então você põe assim, ó, 4%. Também é a mesma coisa. Veja que aqui ele já mostra, já vai mostrando aqui qual é o valor que nós estamos colocando. Veja que dá o mesmo valor. Número de períodos, então, NP é o número de períodos de pagamento. Então, quantos são? 4 meses. E aqui VP é o valor presente. No caso, quem conhece de matemática financeira, usa aquelas HP 12C também, outras HP, sabe que aqui o valor presente nós temos que colocar ele negativo, tá? Então nós vamos por menos 500, tá? Se colocar positivo, veja que está dando aqui 137,74 ou 137,75. É um pouco maior do 132,45. Por que essa diferença aqui? Porque na verdade aqui o tipo que nós estamos utilizando, como está em branco aqui, ele está entendendo que é zero. Quando é zero, ele entende que é no final do período, ou seja, eu estou pagando aqui no final do período, mas se eu estou fazendo aqui entrada em mais uma parcela, então se eu coloco 1, o que significa? 1 é final do período, ou seja, eu não vou cobrar a entrada do meu cliente, eu já vou parcelar e ele só vai pagar a primeira com 30 dias. Então veja que ele dá 132,45 também, olha, ele chega no mesmo valor, tá? Então se eu altero esse 1 aqui para zero, ele vai dar então 137,75. O que significa isso? Uma entrada, esse aqui é sem entrada, esse aqui com entrada. Muito bem. Dito isso, então, nós temos aqui o valor total. Então, veja só, qual é o desconto que eu poderia dar? Então, o cliente fala assim, quanto que está a tua mercadoria? Está 529,79. Mas é à vista isso? Não, podemos parcelar em 4 períodos, em 4 meses. Muito bem, isso é normal na empresa. Então o que acontece? Nós sabemos que o empresário, quando ele parcela, tem juro embutido, ou custo de oportunidade, ou juro que ele está cobrando. Então, em geral, a gente exige sim, 3, 4 vezes que tenham desconto. Tem empresa que não dão desconto mesmo, que não dá desconto. Mas isso é uma opção comercial delas e o risco de ganhar ou de perder cliente é delas. Não vamos entrar nessa discussão. Então veja só, qual é o desconto possível que eu poderia dar se o cliente quiser pagar à vista? Você vai dizer o seguinte, olha, você quer pagar à vista, então nós podemos dar então 5,62% de desconto. É claro que isso aqui é estranho para o cliente, né? O cliente não quer, ele quer 5%, 10%, né? Mas isso aqui é o valor de referência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhe também, isso é muito importante para o nosso canal. E nos vemos até o próximo vídeo. Um abraço e até lá!